Bem-vindos a mais um vídeo da carteira do Cauê. E para quem não sabe, o Cauê é o meu filho, tem 1 ano e 10 meses, essa figuraça linda que está aparecendo aí na tela. E já há 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses mais ou menos, eu já invisto para ele numa carteira pública, na qual todos os meses eu aporto R$ 250 em ações, em fundos imobiliários, de modo a construir um patrimônio para ele, para quando ele chegar lá nos 10, 14, 18 anos, ele ter ali já uma renda passiva proveniente desses dividendos. Então, se você caiu de paraquedas, é o primeiro vídeo que você vê aqui, volte lá no vídeo inicial, tá? Nos primeiros vídeos, porque é importantíssimo que você entenda o racional por trás da estratégia que a gente está utilizando aqui, tá? Para entender mesmo se essa estratégia daqui a pouco faz sentido para você também. Obviamente que não é para você copiar nenhum ativo que eu invisto aqui, essa carteira é para fins educacionais, mas é importante você entender a estratégia que eu estou associando aqui, porque essa estratégia ela vai estar associada com a rentabilidade que eu botei ao longo do tempo e com o objetivo da carteira. Perfeito? Perfeito? Então, vá lá, olha o vídeo. Quem já é holder raiz, por favor, já clica no curtir aqui, compartilhar, né, e manda para os amigos de vocês, tá, pessoal? Lembrando que lá no início também, às vezes a gente tem perguntas, Jonas, mas como tu abriu conta pro teu filho? Foi fácil, não foi? Nos primeiros vídeos da série, pessoal, eu mostro passo a passo, daí eu abrindo conta em banco, eu abrindo conta do Bradesco, que eu abri no Banco Inter, que eu abri e na Rico. Então tá lá no início do vídeo, é só vocês olharem, o passo a passo tá lá bem certinho, não tem dúvida nenhuma, tá bem explicativo, perfeito? Sem mais delongas, então, pessoal, vamos para a carteira do Cauê para mais um aporte. Antes disso, eu ia esquecer. Pessoal, eu estou gravando esse vídeo dia 6 de maio e esse aporte é referente a abril, tá? Eu não consegui gravar no mês de abril em função da correria, então eu estou gravando agora em maio o aporte que é referente ao mês de abril, perfeito? Vamos à carteira do Cauê. Já estamos aqui na tela, então a gente vê que a carteira do Cauê ele tem hoje 5.627 investido e 318 para investir, né? Que é os R$ 250 que eu aporto todo mês, mais uns dividendos que ele recebeu. E entrando nessa questão de dividendos, antes de a gente ver a evolução da carteira, a gente consegue ver aqui a evolução dos dividendos do Cauê. Então, por exemplo, se a gente for ver abril, né? Que é o mês referente aqui que eu estou investindo, abril ele recebeu R$ 48,84 de dividendos. É o recorde da carteira dele, pessoal. Desde o início não teve nenhum mês que ele recebeu tanto dinheiro, então ele bateu o recorde. E como a gente foca em renda aqui, é importante que a gente sempre acompanhe esse aumento de dividendos anual, claro, mas a base mensal também comparado com o mês anterior. Então, se a gente for ver março, por exemplo, ele recebeu R$ 22,32 em março de 2025. E em março de 2024, ele tinha recebido R$ 6,86. Então, uma excelente evolução. Se formos ver em abril, ele recebeu agora recorde, R$ 48,84. Em abril de 2024, ele recebeu R$ 10,82. Então, mostra uma excelente evolução, que é o que a gente busca aqui. E se for ver desde o início, pessoal, ele já recebeu R$ 372,23 de dividendo. Então, um excelente dividendo já, né? Para quem está investindo há pouco tempo como ele, que apenas veio 1 ano e meio, mais ou menos, né? Desde o mês 10 ali de 2023. Perfeito? Vamos então ver a evolução da carteira do Cauê. Como a gente está? A gente está passando por um cenário complicado, né? Os últimos vídeos vocês viram, a gente estava perdendo para diversos benchmarks, né? Muito em função das quedas acentuadas que teve o IFIX, que teve o Ibovespa. Só que agora, nesses últimos períodos, esses últimos 30 dias, 45 dias, o cenário mudou um pouquinho. O IFIX se recuperou, a bolsa, embora ainda seja muito barato, deu uma estabilizada ali e isso obviamente afetou os nossos investimentos. Então, se a gente for ver aqui, comparar desde o início, por exemplo, com o CDI, a gente ainda está perdendo, mas já demos uma boa encostada no CDI. Né? Essa carteira rendendo 17,83% e o CDI 20,06%. Lembrando que a gente está num cenário, né, pessoal, com taxa Selic a 14,25%. Então, pegar esse curto espaço de tempo, é natural que a gente daqui a pouco possa estar perdendo para o CDI. Isso não é problema nenhum, porque o nosso horizonte aqui é a longo prazo. É ali que a gente vai superar os benchmarks. Quando a gente vai comparar, então, com o IPCA, que é a nossa inflação, demos aqui nossa carteira cresceu muito, né, pessoal? Aqui, nos últimos 30 dias, praticamente, ela cresceu muito, saiu de 9,76%, chegando então a 17,83% contra 8,92% do IPCA. Então, praticamente o dobro aí da nossa inflação, certo? Quando a gente vai comparar com o Ibovespa, então, também estamos ali um pouquinho à frente do Ibovespa com 15,42%, enquanto a nossa carteira com 17,83%.
E com o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, né, pessoal? Lembrando que a nossa carteira é lá 50% ações e 50% fundos imobiliários, então ela está muito suscetível a esses dois benchmarks, né? O IFIX ele também se recuperou bem aí, ó, teve uma queda acentuada aqui, né? Vinha caindo de forma acentuada e se recuperou bem nos últimos tempos. O IFIX agora com 6,96%. Então, mesmo nossa carteira 50-50, né? Teoricamente ali o IFIX puxou muito para, teoricamente não, o IFIX puxou ela muito para baixo. Mesmo assim a gente consegue estar ganhando, por exemplo, de Bovespa, né? Que veio agora numa crescente nos últimos dias. Então, uma carteira com excelente rentabilidade. Rentabilidade, eu sempre falo, pessoal, é para alimentar ego. Claro que é importante a gente ver como é que a gente está frente aos outros benchmarks, mas o que importa é isso aqui, pessoal. O que importa é a nossa evolução de patrimônio, né? Que é cada vez a gente estar construindo mais patrimônio dentro da Bolsa de Valores. Então, o Cauê começou lá, obviamente, com seus R$ 250 e hoje já tem então um total de R$ 6.044,65, somando o que já tem investido e o que a gente vai investir hoje. E percebam o poder dos juros compostos, né, pessoal? Como eu comentei para vocês, eu invisto R$ 250 por mês, só que hoje o Cauê já vai investir 318 porque ele recebeu um valor bem alto aqui de dividendo, só em abril R$ 48,84. Então um valor bem interessante. Perfeito? Vamos ver quem são as melhores pagadoras de dividendo aqui, ó. Se a gente for ver aqui no cenário, pessoal, o que melhor pagou o dividendo para o Cauê até agora, né? O que pagou o valor maior, né? É a Bradesco, com dividend yield de 10,20% e Kepler com dividend yield de 10,93%. E é um custo um pouquinho mais baixo, tá? Pelo preço que a gente pagou, né? Se bem que aqui está no status invest, pessoal, ele é um pouquinho desatualizado, tá? Mas enfim, segue mais ou menos essa lógica aqui. Leve 3, 9,20%, nosso yield custo um pouco mais alto, porque a gente tem uma rentabilidade positiva nela. Sanepar a mesma coisa, o yield custo um pouco mais alto, porque a nossa rentabilidade é maior na empresa, tá? Se a gente for ver empresa por empresa, vamos ver a carteira, como a gente está aqui. Sanepar está com rentabilidade de 26%, Kepler menos 25%, Leve 4%, Soja 3 está 0 a 0 praticamente, né? E Bradesco menos 8%, tá? E em fundos imobiliários a gente viu que aqui ó, recuperou bastante, né? A gente estava negativo em fundos imobiliários, agora estamos tão positivo em todos, né? PVB 11, 9,91, HGR1 6,04, XPML 4,65, XPLG 6,93. Essa rentabilidade já com proventos, tá, pessoal? Então, vamos ver agora o que a gente vai investir esse mês. Quando a gente vai para a planilha de locação, que é a planilha que todos os nossos alunos do Sage Holder têm, a gente consegue aqui visualizar o que está mais para trás do nosso portfólio. Como eu comentei, o objetivo é 50-50, 50% de ações, 50% de fundos imobiliários. Os últimos 2 meses aí praticamente a gente investiu em ações, se não me engano, né? E agora a gente for ver fundos imobiliários está um pouquinho mais para trás, com 48%. Então, nós vamos para os fundos imobiliários. Dentro dos fundos, vocês viram que o FIX se recuperou, tá? Então vamos ver aqui qual fundo ficou mais para trás. Bom, o que ficou mais para trás, na verdade, é o PVBI11. Vamos dar uma olhadinha nesse fundo, pessoal. Ele é um fundo, na verdade, da Pátria, tá? Então, essa gestora eu gosto muito. Então, quando a gente vai investir em fundos imobiliários, um dos fatores importantíssimos é mesmo saber a gestão, né? Qual é a gestora, se é uma gestora grande, é uma gestora confiável, quais outros fundos imobiliários ela tem, como é que está o portfólio desses outros fundos. E a Pátria a gente vai ver aqui, pessoal, ela tem o HGLG11, que é o maior fundo imobiliário de logística hoje da Bolsa. Tem o HGR11, que é um fundo que eu acho fantástico, inclusive o Cauê também tem em carteira, ó. O HGR11, hoje é a maior percentual deles de carteira, um pouquinho menor ali que XPLG, mas enfim, tem entre os maiores percentuais. Que é o maior fundo de renda urbana da Bolsa, e tem o PVBI11, que é o maior fundo de escritórios da Bolsa. Eu já comentei sobre o fundo, né, pessoal? Ele está sendo negociado a múltiplos bem baixos, então ele está sobre preço ou valor patrimonial de apenas 0,75 vezes, né? O valor justo, teoricamente, da cota, se a gente for comparar, né, se a gente for somar o portfólio do fundo, o preço dos seus imóveis seria de 104 por 85. Ele está sendo negociado hoje a 78,72, mais ou menos, né, no último relatório. Olha quanto é que ele está, 77,12. Ele está sendo negociado agora. Então, ele está bem abaixo. Claro que ele está bem abaixo, pessoal, porque ele tem uma certa vacância, tá? Algumas lajes corporativas ali têm uma vacância bem alta, e isso faz com que o fundo seja negociado a preços mais baixos. E aí vocês podem estar perguntando, tá, mas Jonas, se tem uma vacância alta, não é muito arriscado investir? Carrega um pouco mais de risco sim, pessoal, com certeza, senão não estaria sendo negociado tão baixo.
Mas aí é a questão de analisar os ativos por trás desse fundo imobiliário. Como eu falei, a gestora é excelente, ela já se provou isso em outros fundos imobiliários. E os ativos desse fundo aqui, pessoal, quando a gente for ver, deixa eu descer aqui, onde é que vai aparecer? Aqui estão os ativos, tá? Mas aqui. Olha a alocação dos ativos, pessoal. Todos eles estão praticamente na Faria Lima. Alguns estão um pouquinho ali em volta da Faria Lima, vamos dizer assim, mas praticamente todos estão na Faria Lima, que é o metro quadrado mais caro do Brasil hoje. E se a gente for ver a qualidade desses imóveis, 80% é AAA e 20% AA, AA. Então, o que isso quer dizer? Que são imóveis de altíssima qualidade, não só pela questão da localização deles, mas também pela construção deles. São imóveis novos, imóveis bonitos, prédios, né? Novos, prédios bonitos. Então, eu acredito que essa vacância que ele tem hoje, como aparece aqui, ó, onde é que vacância física, que é 81% no Union Faria Lima, 30% no Vila Olímpia, 20% no The One. Então, vamos pegar o Union Faria Lima, que é o que tem, vamos dizer, o maior vacância física, 81%, o nome já diz, né, onde é que ele é localizado, mas é localizado bem aqui na Faria Lima. Então, não acredito que isso seja algo que vai perdurar por muito tempo, essa vacância. E, obviamente, no momento que ele for locado de novo, a cota do fundo tende a chegar perto do seu valor justo, teoricamente, o seu valor patrimonial. Então, eu acredito esse fundo ser uma excelente oportunidade de investimento, né? Já tenho ele há mais tempo na carteira do Cauê, quem nos acompanha aqui sabe, mas claro, isso não é uma indicação. Quando a gente vai ver aqui a alocação por segmento atual que ele tem, então, a gente vê que ele tem uma diversificação interessante, 40% de instituições financeiras, claro, ele está na Faria Lima, então é natural que essa seria o maior percentual, 28% de saúde, FII, gestor de recursos, renda mínima garantida, alocação por inquilino, grande parte então são cotas de FIIs, né? 26% da Prevent Senior, China Constructive Bank, então 11%, Banco ABC, enfim, está bem diversificado, bem interessante. Os seus reajustes de aluguel, 58% é pela inflação, pelo IPCA, 38% é pelo IGPM. E os meses de reajustes aqui, tá? Os contratos, eles são todos típicos, então é natural que prédios, lajes corporativas, na sua maioria, sejam contratos típicos, tá? Atípicos a gente vai ver mais em galpões logísticos, principalmente, embora tenha fundos imobiliários como a Ares e a R11, que tem lajes corporativas também, e são contratos só típicos, é uma característica do fundo daí. Mas enfim, aqui são contratos típicos. A carteira de ativos, então a gente vê aqui a vacância, tá? Histórico de vacância física e financeira, né? A gente vê que ali em outubro de 2024 teve um aumento nessa vacância, então vamos esperar que eles consigam resolver isso o mais breve possível, que daí o fundo tende a voltar a performar bem, a voltar ao seu preço justo, tá? Então, pessoal, vou investir hoje no PVBI11, tá? Como eu falei, acredito ser uma excelente oportunidade. Então, vamos lá para Rico. Home Broker temos R$318, se a gente vai conseguir comprar 5 fundos, isso? Vamos ver, acho que não vai chegar a 5. R$318 com 24 centavos, vamos lá. Coloca aqui então PVBI 11, está aqui o fundo, ok. 4 fundos vai ser e vai sobrar R$12 ali mais ou menos, né? Vamos ver, 318 com 24, vai sobrar 11 uns quebrados. A mercado, né pessoal? Você me coloca mercado, coloca a minha assinatura eletrônica, comprar, ok, é mercado, comprado. Sobrou R$11, como eu comentei para vocês. Vou colocar aqui 10 cotas, automaticamente a tabela ela já atualiza, né? Bom, pessoal, comprando mais um ativo na carteira do Cauê, vocês viram que sobrou R$11. Eu não vou investir esses R$11 agora, porque provavelmente amanhã, depois da manhã, eu já estou fazendo o vídeo da carteira, né, do aporte de maio. Então já vai sair o vídeo também, um em sequência do outro aqui. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês, tá pessoal? A carteira do Cauê então está cada vez tomando mais corpo, nós estamos começando a entrar num momento de bolsa mais estável, né? A gente passou por cenários bem conturbados, agora tá ficando um pouco mais estável a coisa e a gente vai ver essa rentabilidade provavelmente aumentando um pouco mais nos próximos meses e anos, tá? Importante que, claro, como investidor holder, né, eu gostaria, entre aspas, que esse momento conturbado ficasse um pouquinho mais no ponto de vista de preços de ativos, porque ainda mais o Cauê que investe em valor baixo ainda,
o que gera retorno é a quantidade de ativos que a gente tem e não o valor investido. Então, se eles estão baratos, eu consigo comprar mais cotas de fundo imobiliário, por exemplo, eu recebo mais aluguel. Então, para o holder é sempre bom a gente conseguir comprar bons ativos a preços baratos, porque a gente foca na renda, a gente foca no longo prazo, então não é nada demais. Como comentei lá no início, a rentabilidade alimenta ego, não é propriamente a coisa mais importante dentro do mundo dos investimentos, beleza? Até a próxima, valeu!